Oi, pessoal, nós estamos no Desafio da Leitura. Aqui é a Thalita, a Cindy, a Michela e a Milena, e nós estamos aqui com o vídeo da continuação da nossa discussão sobre o Frankenstein. Acompanhe a gente aqui. Aí daí, a princípio, o Victor aceita, e daí ele resolve levar, junto com o Henry, ir para a Inglaterra, eles vão viajar, né? Na verdade, eles estão viajando e tal, só que o Victor troca aquela ideia, "Não, eu preciso fazer o meu projeto, eu preciso, né, criar a parceira lá da criatura. Até que em um determinado momento, o Victor fala assim pro amigo dele, o Henry, a partir daqui a gente se separa, eu preciso criar um projeto, depois a gente se encontra. E daí Victor vai para uma ilha que imagina que seja perto da Irlanda. Aí eu já falo por quê. Ele vai lá para uma ilha e lá é uma ilha pequena, com 5 habitantes, ele resolve fazer lá o projeto dele, né, a segunda parte do projeto. Ele tá lá fazendo tudo, aí ele já falando, será que eu tô fazendo a coisa certa? Aí ele fica pensando, e se essa nova criatura que eu tô criando, ela for mais malvada que a anterior? Mas e se eles tiverem filhos e todos forem maldosos? Aí ele tava meio que repensando, né, o que ele tinha prometido. Eu tenho 2 parênteses nessa parte. Pode falar. Vai falar do casamento, né? Não, nem vou falar do casamento. Mas quando ele chega nessa ilha, que ele fala pro amigo dele, olha, eu preciso fazer um projeto tal, aí eu vou para X lugar, você vai para sei lá onde. Ele já está com partes mortas junto com ele. Porque de onde que ele junta as partes mortas? É verdade, ele fala que ele criatura. fica arrecadando, né? Ele vai juntando Gente, o aonde material necessário. ele guarda partes mortas? Eles andavam com aqueles malões, né, naquela época, Mas, não era? Cindy, Aqueles não, baús. ok ele andar com malão com parte morta ali, mas a parte morta não faz. apodrece? Porque ele pegou uma parte Frio. morta lá atrás, sei lá onde. Aí ele pegou outra parte morta aqui. Porque ele pega várias partes mortas, tipo, vários braços para poder ver qual que se encaixaria melhor ali, pá. Como que ele chega com essas partes mortas assim? E aí ele fica nesse. Aí, outro parênteses, ele fica nesse. E se o monstro procriar, não sei o quê. Você já pensou em não colocar um útero no monstro? Pensei. Porque, ok, vamos supor que tudo funcione no monstro como funciona na gente. Sem útero não vai gerar outro monstrinho, não é mesmo? Pensa nisso. Eu achei ele muito burro. Ele é médico, estudou a vida inteira anatomia, ela super interessado no corpo, na criação da vida, e não sabe onde a vida começa? Vamos pensar um pouco, né? Era só não ter posto um útero na fêmea, né? Mas, ok. Fiquei com isso lendo. Quando o Vitor vai sair de Genebra, depois que o monstro antes do monstro pedir lá, falar para ele o que ele queria, o Vitor concorda em casar com a irmã que não é irmã, com a Isabela. E aí o monstro fala, olha, se você não quiser o meu par, antes de casar ou depois de casar, você vai morrer. Eu vou matar e vou matar todo mundo se você não cumprir o pacto. Então, quando o Victor vai para essa ilhazinha, ele fica ponderando se ele quer criar ou não o outro monstrinho. E ele ainda fica pensando, tipo, se ele não criar, mais gente pode morrer. Então, esse é mais um dos dilemas na cabeça do Victor. Aí daí ele tá lá quase terminando, né, a obra dele. Aí quando ele olha para cima, ele vê o monstro na janela, né? Aí na hora, sei lá, ele pega e picota tudo, assim, ele destrói tudo. Aí o monstro fica tipo, por que eu não vou fazer nada, não, vai ser igual a você, não quero, né? Aí o monstro fala, eu vou destruir o seu casamento, você vai se arrepender. Aí daí, beleza. Aí ele fala, pô, e agora? Agora ele se preocupa com as partes mortas, né? Porque ele falou, o que eu vou fazer com isso, né? Um monte de peças.
Ele não se Aí preocupou até agora em trazer as partes mortas. ele precisa se livrar agora, né? Dá Aí pra ele se livrar, né? Numa É. ilha pequena, ele sai com um monte de parte morta para jogar no meio do rio, do lago lá, né? ele vai no. Ele pega a janguedinha dele, a canoinha dele, pega os restos e tá no mar, ele pega e joga no mar para afundar e ninguém achar, né? Só que nisso ele pega e dorme. Aí quando ele acorda, o barco dele foi levado até uma ilha que a gente depois descobre que ele chega na Irlanda. E daí lá ele é mal recebido, ele acha estranho, né, que o pessoal não é hospitaleiro e tal. E aí daí ele entende que estão acusando ele de ter matado um homem. Só que ele fala, meu, mas eu não matei ninguém, não sei o quê. E ele, até aí ele tá meio de boa, só tá falando que não matou ninguém. Aí pega e fala assim, então, você não conhece esse homem? E quando vê o corpo do homem, era o amigo dele, que era o Henry lá. Aí eu acho que para mim essa parte foi a mais uau, assim, que eu não esperava também que fosse o amigo dele lá que tinha morrido. Eu achei que era algum habitante da ilha, tal, mas aí era o amigo dele. Da onde que o monstro achou o amigo dele, eu não sei, mas ele captou o amigo dele, matou e levou lá na Eu ilha. acho que o monstro ficava seguindo ele, né? Para ver se ele estava completando a tarefa. Eles se separaram, tipo, Mas ele devia estar ouvindo, para onde que um vai, para onde que o outro vai, porque ele Mas acho que ficava eles por iam se perto. encontrar de novo, não ia? Eu acho que em Eles 2 iam dias, se encontrar. eles iam se encontrar dentro de 2 dias em algum lugar que eu não lembro onde era. Então, Isso. acho que o Henry estava vindo e Tava no né, caminho estava para no caminho. encontrar. E aí o monstro foi mais rápido. aí daí o Victor fica em choque, aí ele fica com febre por mais 2 meses. O pessoal fica em choque e fica com febre, né? Engraçado naquela Ai, época. que cansaço que isso Aí me dá. Eu acho meio triste essa parte, porque tudo que ele descreve desse amigo é tão bonito ao longo do livro, né? Assim, que ele é uma pessoa tão especial, tão maravilhosa, e ele é mesmo, né? Porque o cara faz tudo por ele. Tá sempre por perto, nos piores momentos o cara tá junto dele, né? Aí, tipo, ele morre. Eu acho muito triste. Eu fiquei em choque também, porque eu achei que era um habitante X qualquer ali, que estava pondo a culpa no Victor. Mas quando eu descobri que era o amigo dele, eu fiquei, ai, tadinho, não, esse não merecia morrer, não, coitado. Verdade. a justiça tudo bem, o irmão tudo bem, mas o amigo. O amigo, pô. Mas é uma coisa que você, tipo, nossa, que aleatório, porque a vingança do monstro, eu imagino que iria se estender, até esse ponto, eu imaginava que ia se estender nos irmãos, na família. Então, tipo, eu poderia esperar o pai do Victor ali, um irmão, a própria Mas o monstro era Elizabeth, sagaz, né? O mas monstro eu não era muito esperaria esperto. o amigo dele, né? Não estava esperando o amigo dele. Maldades humanas, né? Isso que ele diz, né? Enfim, aí ele fica lá, aí ele é julgado, mas aí o pai também vem para o julgamento, o pai de Victor, e daí ele é absolvido porque os habitantes da outra ilha onde ele estava falavam, nesse dia ele realmente estava aqui, estava por aí, tal. No dia que encontraram o corpo lá. E daí eles resolvem voltar, né, para Genebra, tudo, né? Daí quando ele volta, ele falou, vamos casar, Elizabeth. É sim, vamos casar. Vamos E daí, casar logo, que aí a gente vai resolver esse negócio. aí eles casam, e daí. Deixa eu só interromper rapidinho. Lá quando ele tá na cabana com os franceses lendo os livros e tal, um dos livros que ele lê é Os Sofrimentos do Jovem Werther, que por acaso tem spoiler, tá? Se alguém for ler Frankenstein antes de ler Jovem Werther, tem spoiler do livro. Bom, voltando. E daí eles casam, aí eles vão para a lua de mel, vão, sei lá, numa andar de Navio, barco. navio, É, lugar, uma ilha lá, enfim, aí eles estão andando, aí chega de noite, aí o Victor fala assim para Elizabeth, fica lá em cima no quarto, fechada, que eu vou ficar aqui embaixo. Não interessa por quê, fica, só depois eu te conto. E daí ela fica lá no quarto e ele fica vigiando as portas no andar de baixo. Só que daí ele escuta um grito, e daí, quando ele chega lá no quarto de Elizabeth, ela tá morta. Aí a criatura tinha entrado pela janela e matado Elizabeth também.
Aí eles começam a procurar, né, o monstro e tal, vai ele, acho que os locais lá, ele não vai sozinho, né? E no final não acham. E o que mais? Depois dessa parte eu já esqueci. Eu acho que nessa hora ele tava esperando que o monstro viesse matar ele, né? Não ela. Aí ele Burro fica. também, né? Eu acho que o monstro tinha falado, eu vou matar a Elizabeth, não. Não, ele deixou meio subentendido. Ele falou assim: eu vou estar lá com você na sua noite de Na núpcias. sua lua de mel. Na Mas lua ele de... fala que ele vai infligir dor no Victor. Então, assim, na minha cabeça, quando o Victor ficou esperando que ele ia morrer, eu falei, você é burro, né? Porque, assim, se o monstro, ele tem o interesse que crie outra pessoa pra ele não vai matar, né? O único cara que pode salvar ele, né? E outra, se você quer maltratar o outro, você não vai acabar com a vida dele. Tipo, acabou aqui sua vida, beleza. Porque chega uma hora que acho que pro Victor já é melhor morrer do que continuar vivo, né? Eu acho que ele foi meio inocente, achando que era só ele. Burro, né? Inocente não, gente. Ele é burro, né? Aí manda a menina e fica lá sozinha. Vai lá pro quarto, vai lá. Vai morrer Fica lá lá, no quarto. Vai, fica lá você sozinha, que eu vou enfrentar o monstro aqui. Oh, mas o monstro não ia vir dele, né? Ele já De pensou também que preferência, já em deixa o 2 trinco dava da pra. janela aberto. Pra facilitar a vida do monstrinho. Ele podia ter pensado que em 2 dava pra matar melhor o monstro, né? Essa mania de subentender, subjugar as mulheres e achar que ela não ia contribuir em nada, né? Pois é, né? Toma distraído. Daí o pai acaba morrendo de desgosto, né, por ter perdido Elizabeth, o pai de Victor, né, morre, tal. E daí o Victor vai na delegacia, conta essa história, só que o delegado não acredita. Aí ele vai no cemitério, invoca os espíritos, falando assim, eu quero vingança, eu quero ajuda dos espíritos, tal, no cemitério, não sei. Tipo, você profanou os corpos dele, agora você ajuda deles, né? Eles vão te ajudar, sim. Vão. Pode ficar tranquilo. Sim. Confia. Aí no cemitério aparece a criatura lá e ele fica feliz que agora o Victor tá sofrendo, tá sozinho, que nem ele ficou e não sei o quê. Aí o Victor jura vingança e começa a ir atrás da criatura. E esse ódio, essa vingança acaba motivando o Victor, né? E daí aí começa a perseguição de gato e rato e tal. Só que o que é interessante? Em vários momentos assim dessa perseguição, a autora fala que a criatura acaba deixando algumas pistas de onde que ela está indo. Tipo, deixa, não sei exatamente que pistas que ela deixa, mas deixa pistas, às vezes deixa comida para o Victor, tipo um coelho morto, deixa aqui um coelho morto para você se alimentar. Ou seja, ele queria essa aproximação, por mais que não fosse um relacionamento de assim amor, amizade, carinho, era um relacionamento. Então Era o acho que típico relacionamento abusivo. a criatura quis esse relacionamento, por mais que não fosse nada positivo, mas eram relacionamentos. Porque Porque era pelo menos a única pessoa que ele conseguiria pelo menos conversar, porque qualquer uma que ele pudesse tentar uma aproximação já ia rejeitar ele de cara, né? Não ia falar com ele. E ali no Victor ele tinha pelo menos alguém que falasse com ele, né? Mesmo que ficasse xingando ou qualquer coisa assim, mas ele teria ali alguém para falar, para conversar, alguém que estava interessado nele, para o bem ou para o mal, estava querendo pegar ele, né? E daí até vai nessa perseguição, até que é quando encontra lá o navio da expedição lá do Walton. E daí Victor já tá meio doente, né? Tá passando mal. Aí ele chama o Walton na sua cabine e fala assim: ó, se eu morrer, você me promete que você vai matar a criatura se você encontrar ela, viu? Me promete. Egoísta again. Aí o Walton meio que concorda, e daí Victor acaba morrendo lá na cabine do navio. Aí beleza. Aí tá sozinho lá o corpo dele, de repente ele ouve um barulho lá na cabine, aí ele vai ver, e quando ele vê é a criatura que tá lá, né? Aí a criatura começa a se justificar, falando assim, é, eu matei as pessoas, mas doeu mais em mim do que nele, porque eu fui obrigada a fazer isso, não sei o quê. Ele meio que
justificou seus atos através do que Victor fez a ele, né? Enfim, dá um pouco de dó, mas é difícil, né, saber, assim, né, que lado que você fica. Aí ele fala assim, não, eu não vou fazer mais nada, daqui eu vou pra morte, eu vou me matar, só que eu vou me matar no fogo, porque aí só fica as minhas cinzas e não vai ter nenhuma evidência de que eu existi algum dia. Aí ele pega e some. E daí essa é a história e termina assim. Tadã! Sim. Né? Mas no final, assim, no final, eu ainda sinto mais dó do monstro do que do Victor. Porque o Victor, ao contrário do monstro, ele tinha toda a possibilidade de instrução, né? Ele tinha ainda que ele possa falar, eu não sabia onde ia dar, ele tinha pelo menos a possibilidade de ter pensado nas consequências. E o tempo todo ele teve a possibilidade de mudança nas mãos dele. Então, assim, o tempo todo ele teve a possibilidade ou de pegar o monstro para ele e falar, olha, esse aqui... Ele era de uma família rica. Eu tenho certeza que ele conseguiria esconder o monstro, criar uma casa para o monstro só para esconder. Pagar uma pessoa para ir cuidar do monstro. Falar, você agora eu vou te pagar, você vai ser amigo lá do monstro para mim. Ele tinha toda uma possibilidade. E o monstro não tinha nada. O monstro não tinha absolutamente nada. E aí você vê, né? Ele não tinha saída. Se ele não fosse ruim também, ele não ia ter tido nem essa mínima possibilidade com o Victor, porque se ele fosse bonzinho, o Victor ia ter largado ele de lado mais ainda, né? Na verdade, ele tentou ser. Ele não tinha maldade, né? Logo no começo, nas primeiras atitudes dele, ele não tinha maldade nenhuma com pessoa nenhuma, com criatura nenhuma. As pessoas que encontraram com ele foram pondo maldade nele, né? Foi rejeitando, aí ele começou a se sentir rejeitado, ficou com raiva. Foram coisas que ele não estava sentindo, ele não estava ali para aquilo, né? Ele estava, vamos dizer que ele era uma criança que as pessoas estavam maltratando, porque ele só tinha tamanho e não tinha consciência nenhuma do que estava acontecendo em volta dele. Então ele era rejeitado pela aparência, o que acontece, você consegue fazer um paralelo com qualquer coisa de hoje em dia, ser rejeitado porque, sei lá, você tem um nariz grande, você tem um cabelo de X jeito, você é de tal cor, não é de outra cor, a pessoa ser rejeitada pela aparência dela sem você conhecer ela mesmo. Então ele estava tendo todos esses sentimentos humanos, esses sentimentos sendo colocados nele, sentimentos ruins. Porque se fossem sentimentos bons, ele seria só, feio. Não seria um monstro ruim. Ele seria só feio. Então você vai passando o livro todo pensando nisso, que as atitudes das pessoas que encontraram com o monstro foi que levaram ele a ser um monstro, na verdade, né? Porque ele não tinha não era essa a intenção dele desde o início. Ele só queria alguém para ficar com ele não estava entendendo. Ele estava sozinho, não estava entendendo o que aconteceu, como é que ele foi criado. Ele até fala uma hora que ele vê que as crianças humanas nascem pequenas e vão crescendo. Ele já nasceu grande e não tinha ninguém igual a ele. Ele procurou e não tinha ninguém igual a ele. Então, tipo, ele não tinha nada para confortar ele, uma outra espécie. Por isso que ele queria uma fêmea também. Mas, coitado, eu fiquei com muita dó do monstro, de verdade. Até o final eu fiquei com dó. Quando eu tava lendo a parte do Victor, eu só pensava que ele era chato. Nossa, que cara insuportável. Nossa, que história besta. Gente, que cara chato. Não aguento mais ficar ouvindo esse cara falando. Aí, quando começa o monstro a falar, aí eu comecei a gostar. Porque você se afeiçoa ao monstro, né? Você fica com dó e sente. Aí eu comecei a gostar. Aí volta o Victor. Falou, de novo. Aí não, mas quando eu comecei a ler a parte do monstro, eu falei, não, tá legal. Aí quando o Victor volta, aí eu falo, agora eu já tô gostando, acho que vou gostar. Aí não, aí eu volto a não gostar de novo, porque a história do Victor é chata, porque ele é chato. Aí, só que ele vai
Você gosta do monstro, mas aí o Victor vem e começa a desconstruir o que você gosta do monstro, sabe? Porque ele começa a falar tudo isso, é porque ele matou, porque ele é ruim, porque ele é isso. E aí você começa a pensar, nossa, acho que o monstro é ruim mesmo, né? E aí quando o monstro volta no final, ele muda tudo isso de novo. Por isso que eu, assim, tipo, depois que eu refleti tudo isso, eu falei, não, o livro é bom, porque ela consegue, a Mary consegue me fazer, tipo, ficar transitando de uma coisa para outra, sabe? Não é que o livro é chato, mas o Victor é chato, o monstro é legal, ele vem e coloca a gente contra o monstro e no final o monstro mostra pra gente que ele não era ruim, né? Não. E eu fui convencida, em todas essas partes ela foi me convencendo, né? Então, quando eu terminei falando que porcaria, né? Mas depois você fala, não, mas eu acho que ela cumpriu o papel que ela queria, né? Dentro do que ela queria, eu caí em todos eles. Mais chata que o Victor, só a Elizabeth, né? Tipo, o Victor lá pensando se cria um demônio, se salva outro demônio, e a Elizabeth, eu vou entender se você não quer acabar comigo. Meu, jura? O cara tá lá pensando se vai salvar a humanidade com o monstro, e você lá, quer casar? Ela não sabe o que ele tá fazendo. E vamos falar que no contexto dela, onde ela só, tipo, ali na criação dela, ela só tem a fazenda ali que ela mora, a casa que ela mora para cuidar e os menininhos para cuidar. Tipo, ela não tem muito o que pensar, né? Morreu um, só sobrou um pra cuidar, perdeu 50% do trabalho também, né? Coitado. A única coisa que ela pensava era isso, acho que ele não gosta de mim. E ele com 300 outras coisas na cabeça, e ela acha que ele não gosta de mim. Por isso que é importante a comunicação, né? Ele podia ter falado com ela, porque ele falava que gostava dela e tudo mais, né? Podia ter falado para ela o que estava acontecendo, o que passava ali no coraçãozinho dele, né? Para ela poder ajudar. Mas ele levou ela para a morte, assim como todos. No final ele fala que todo mundo da família morreu, só que um dos irmãos, né, depois ele, que era o mais velho, depois ele, não sei como morreu, mas ele fala que todo mundo morreu. Então, não sei. É verdade. Tinha um outro irmão, né? Tinha. Que fala bem pouco, na verdade. Porque ele fala mais. Você vê que a relação dele é muito melhor com o Henry do que com os irmãos, né? Porque ele fala muito mais do Henry do que dos próprios irmãos. Os irmãos eles eram pequenos, né? Quando ele foi para a faculdade. Até na hora da despedida, ele tem muito mais vontade de se despedir do Henry. Ele tá muito mais empolgado em se despedir do Henry do que das criancinhas. As criancinhas ficam lá. Porque quando ele foi para a faculdade as crianças eram pequenas, aí ele passou acho que uns 4 anos, 4 por aí, estudando. Então ele não conviveu muito com as crianças. E quando ele começou a estudar, ele já nem mandava notícia para casa, né? Para falar que estava bem, que não estava, não ia para casa para ver ninguém. Então ele tinha um sentimento de, é meu irmão, tal, mas acho que pelo Henry e pela Elizabeth, como eles cresceram juntos e tudo mais, eu acho que o sentimento era maior, né, do que com os irmãos mais novos. Mas mesmo assim ele ainda mostrava gostar dos irmãos, né? Não com a mesma devoção, mas gostava. Eu gosto do ambiente também, esse ambiente gótico, né? Escuro, obscuro, parecido com o Morro dos Ventos Vivantes. Frio, você vê que ele vai para os ambientes, né, na montanha, cheia de neve, você tá ali no frio do ambiente gótico, isolado. Uma coisa engraçada é que quando ele tá lá, o Victor tá lá no navio, lá no Ártico e tal, né? Sei lá, na Rússia, aí ele fala assim, eu tô aqui nessas terras geladas, e a minha terra que é tão ensolarada. Oi? É Brasil ensolarado, sim? Porque se você estiver falando do Brasil, da Austrália, dia, mas Genebra, gente, imagina um lugar frio. Não sei se eu tô sendo ignorante, mas imagina um lugar super frio. Ainda mais que ele falava que ia para as montanhas. Gente, não. Eu achei muito engraçado. Comecei a para ver que na Rússia deve ser muito mais frio. Bom, pessoal, essa foi a continuação da nossa discussão sobre Frankenstein. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a gente aqui no canal, deixe seus comentários, siga a gente lá no Instagram. Até mais!